Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler apenas o fim da história. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos 32 e 33. Vamos ler estes versos. Vamos fazer a leitura de maneira conjunta. Segundo Samuel 18, 32 e 33. Leiamos juntos. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite. Meus irmãos, como temos dito, já o fizemos hoje pela manhã, nosso mês de agosto, pela boa mão do Senhor, está recheado de datas comemorativas. Nós começamos no primeiro domingo com o dia do presbítero e nem sequer pudemos comemorá-lo ainda, né? Vamos fazer isso no domingo que vem, se o Senhor nos permitir, quando vamos ordenar os novos oficiais eleitos por nossa igreja. E hoje estamos ao mesmo tempo celebrando o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil e também o Dia dos Pais. Hoje pela manhã demos graças a Deus por nossa denominação, falamos de uma perspectiva missionária, distribuímos os cofrinhos missionários e ainda temos exemplares aqui. Nós vamos convidá-lo a retirar alguns, quem ainda não o fez, no próximo hino, antes de encerrarmos o culto. E agora à noite vamos trazer uma palavra a respeito do pai, da paternidade, do conceito bíblico de paternidade e do ideal bíblico de paternidade. Nossa liturgia esteve repleta de referências a isso. A ideia de que Deus é o refúgio, o socorro bem presente na tribulação, a ideia de que Deus cerca o seu povo e o protege, foi lida por nós no Salmo 46 e também foi cantada quando dissemos: estás presente a me cercar em todo o tempo, eu sei, me amas, tu me amas, ó meu Senhor. Depois nós vimos que Deus chamou sobre si a responsabilidade pelos problemas de seus filhos, e nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas dores, e Ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. E a ideia de chamar para si a responsabilidade a respeito de seus filhos também está muito compreendida dentro do conceito de paternidade. E, portanto, foi em razão disso que nós cantamos a música que praticamente reverberava as palavras do texto bíblico, o cântico Isaías 53. Depois, nós ainda vamos ver aqui no texto desta noite que é necessário cuidar dos motivos do coração e que a paternidade não pode estar satisfeita com uma obediência externa. O pai que consegue dobrar o filho na marra com artimanhas e faz o filho ir na escola porque prometeu que vai dar pirulito a hora que a aula acabar, não tratou o coração do filho, só foi mais bem sucedido em barganhas que no final das contas levaram o coração do filho, foi para longe da escola e mais para perto é do pirulito. Então a ideia de que um pai protege o seu filho, que um pai está presente na vida do seu filho a cercá-lo, que o pai está chamando responsabilidade sobre si na educação e no encaminhamento do seu filho, e que o pai está cuidando dos motivos do coração de seus filhos, é aquilo que nós gostaríamos de falar. Essas são as 3 verdades que eu gostaria de destacar, e que já foram expressas na liturgia. Um pai que esteja presente, um pai que chame a responsabilidade para si, um pai que pastoreie o coração de seus filhos. E é curioso porque eu lia ainda hoje o texto de um teólogo conhecido, Luiz Saião, ele é batista, e ele dizia assim: você já reparou que nós não temos a Bíblia dizendo nenhuma única vez que fulano foi um bom pai? Nós temos exemplos de pais que fracassaram ou que tiveram problemas graves, e Davi talvez seja o pior de todos eles. Mas Jacó também deixou muita coisa a desejar, e muitos outros pais, Isaac e tantos outros, tiveram lá seus problemas. Nós não temos alguém para quem a gente olhe e diga: esse é o pai.
a não ser o nosso Pai Celestial, e Ele é o modelo supremo. Isso já é algo para nos chamar a atenção, dando-nos a ideia de que a missão está muito acima da nossa capacidade. Qual foi o pai que, vendo as lutas de seus filhos, os problemas, as necessidades de todas as ordens, emocional, econômica, presencial, todas elas, qual foi o pai que nunca se sentiu incapaz de atender? Todos nós temos essa convicção. E as mães a mesma coisa. E aí então nós devemos nos aproximar deste texto aqui, sem jamais perder de vista que estamos falando a respeito de um pecador, Davi, e estamos falando para nós, como pecadores também, que jamais conseguiremos fazer as coisas se não for por causa da bênção de Deus e da graça de Deus sobre nós. É Deus tendo misericórdia de nós em nossas fraquezas. Só assim, só assim. Mas isso não significa que devamos deixar de observar critérios da palavra de Deus para chamarem a nossa atenção quanto ao nosso papel. E o texto que nós lemos fala um pouco sobre o drama familiar de Davi. Você vê Davi gritando, Absalão, meu filho, quem me dera eu tivesse morrido por você, fosse eu no seu lugar, Absalão. E quando você vai ler o texto bíblico, você descobre que esse clamor de Davi está acontecendo depois que Absalão se revoltou contra seu pai, expulsou Davi de Jerusalém, Davi foge para o deserto, teme por sua vida, combate com seus homens ainda fiéis, com um exército montado por Absalão, príncipe, e nessa batalha, em que Absalão não tinha nenhum escrúpulo em matar o próprio pai, Absalão morre. E quando Absalão morre, Davi fica se lamentando desta maneira. A gente consegue entender Davi como pai, mas até isso era problema, porque o general Joabe veio dar um pito, uma bronca no Davi que foi enorme. Rei, esses homens aqui acabaram de dar a vida, de colocar a vida em perigo por sua causa, e mataram o homem que estava querendo te matar. E o senhor está chorando a morte do teu inimigo e não está agradecendo pelos combatentes que lhe defenderam. Se o senhor não mudar com essa postura agora, eu garanto para o senhor que todo mundo vai embora. E aí Davi parece que finalmente acorda para a realidade. Como é que ele chegou no fundo do poço desse jeito, ao ponto de estar numa batalha em que o seu filho morreu, em que ele está lamentando a morte de seu filho diante dos soldados que o protegeram? Como é que as coisas chegaram aqui? Bom, nós sabemos que as coisas nunca começam assim, e que o bambu não vai envergando tudo de uma vez, é sempre aos pouquinhos. São pequenas concessões, são pequenas falhas, são pequenos descuidos que vão se acumulando e com o tempo trazendo o tipo de problema que Davi enfrenta aqui. A história de Davi, eu não posso dizer que viraria novela, porque já virou, né? Então agora você até consegue assistir a história de Davi em novela, mas toma muito cuidado, viu? Porque tem gente achando que assistir novela sobre os personagens bíblicos substitui leitura bíblica. Não, e às vezes até confunde. Não foi aqui, então eu posso contar. Uma irmã veio me dizer uma vez, pastor, eu não sabia que a irmã de Joquebede tinha uma tapeçaria. Joquebede é a mãe de Moisés, ela estava falando da novela dos 10 mandamentos. Eu falei assim, pois Deus também não sabia disso não. Isso aí é liberdade artística e tome cuidado quando a sua fonte de estudo bíblico não vem no estudo bíblico da quarta-feira, da terça-feira à noite, como o pastor Éder, e fica assistindo novela, vai dar nisso. Cuidado. Mas a história realmente viraria uma novela. Tem de tudo. Na família de Davi você vai encontrar estupro, assassinato, intriga, traição, tentativa de golpe, pai querendo matar filho, filho morrendo na hora de matar o pai. Isso dá uma história tremenda. E nós vamos ver que isso acontece, não é para qualquer homem. É para um homem muito especial na Bíblia. Um homem que lá no livro dos Atos dos Apóstolos foi chamado pelo apóstolo Paulo de um homem segundo o coração de Deus. Um homem cujo nome aparece na Bíblia mais vezes do que qualquer outro nome, à exceção de Jesus Cristo. O nome de Davi aparece mais do que o nome de Moisés. Só Jesus ganha de Davi em termos de ocorrência do seu nome. Mas aí, convenhamos, é covardia, né? Jesus é o dono da Bíblia, é o dono de todas as coisas. Não tem como competir com ele. Davi tem o nome mais mencionado na Bíblia, é o homem segundo o coração de Deus, herdou uma promessa de que um filho seu sempre se assentaria no trono. 3.000 anos depois da sua morte, na nossa era, a bandeira de Israel ainda tem lá como seu símbolo a estrela de Davi. E você vê a importância desse homem, e no entanto,
o que ele coleciona, em termos familiares, é uma série de tragédias e fracassos. E nós precisamos prestar atenção nisso. Até porque Davi tinha excelentes intenções, o que nós podemos ver pelo nome de seus filhos. Seu filho mais velho se chamava Aminon, que quer dizer fiel. O segundo se chamava Quileabe, que quer dizer como seu pai. O terceiro, Absalão, pai da paz, o que tentou matar ele, pai da paz. Adonias, o quarto filho, meu senhor é Jeová. Salomão, pacífico. Mas boas intenções expressas no nome dos filhos não bastam. Não houve paz e não houve fidelidade na casa de Davi. Ele teve grande sucesso fora do lar, mas fracassou terrivelmente dentro de casa. Por quê? Deixe-me contar para você muito brevemente a história de Davi. Ela está resumida no segundo livro de Samuel, e nós podemos lê-la, não é? Como vimos aqui o desfecho na história de Absalão, mas nós podemos lê-la detalhadamente depois em casa, e eu creio que esta nossa meditação nesta noite pode muito bem despertar a sua curiosidade para isso. Davi tinha vários filhos com várias mulheres, o mais velho se chamava Aminon. E havia uma filha de Davi com outra mulher chamada Tamar. E Aminon, portanto, era meio-irmão de Tamar. E ele se enamora da sua própria irmã, o que é proibido pela lei mosaica. Mas ele adoece por não controlar essa paixão. E isso aconteceu depois que Davi havia adulterado com Batseba. Então ele viu o pai sucumbindo ao poder de desejos carnais e não se sente muito obrigado a refrear os seus impulsos. E então Aminon recebe o conselho de um primo, finge que está doente, e fala que você só vai sarar se a Tamar vier fazer comidinha para você. E a palavra na língua hebraica para trazer comida, o bolos, é uma palavra daquele tipo de comida que a esposa ou a companheira do sexo oposto faz com todo carinho para você sarar. E Aminon pede assim para o pai: pai, se a minha irmã Tamar me trouxer aquela comidinha, e a palavra hebraica para isso é bem sugestiva, daí eu saro. Já estava naquela hora ali, no momento certo, para o Davi falar assim: você quer apanhar, moleque? Te quebro no meio. Para com essa história, é sua irmã, para com isso. Mas Davi se omite e autoriza. E aí então nós conhecemos bem a história, Aminon vai forçar Tamar. Diz o texto bíblico que quando Davi soube disso, a sua ira se acendeu sobremaneira. Ponto final. E a gente lê e fala assim: ficou muito bravo, e daí? E daí nada. Ele ficou muito bravo, mas não fez nada. E Absalão, que é um dos filhos de Davi, irmão mais novo de Aminon, que é irmão por parte de pai e mãe de Tamar, olha para aquilo e diz assim: peraí, meu pai não vai tomar providências? Algumas providências podiam ser tomadas. Apesar de todo o equívoco, Davi podia dizer a Aminon: agora você vai ter que casar. Porque há previsão a respeito disso na lei mosaica. Não era o melhor dos cenários, mas era uma maneira de corrigir aquela maldade. Ou então, Davi podia providenciar que por conta desta violência, Aminon fosse executado. Mas como é que faz? Ele mesmo acabou de adulterar e de tomar a mulher do outro e não morreu? E agora ele se sente desautorizado por conta de sua conduta, e agora ele vai deixando as coisas, por quê? Vou falar o quê para esse menino? Refrear os impulsos, olha a minha história. Vou dar que tipo de censura para ele? Olha eu que censura recebi. E aí, então as coisas vão piorando, porque agora Absalão fica olhando para o pai e diz assim: meu pai não vai fazer nada? Então farei eu. E agora, cozinhando aquele plano em fogo baixo, Absalão faz com que 2 anos depois, ele tenha todo um plano tramado para executar o seu irmão Aminon. Ele agora pede ao pai que todos os príncipes herdeiros vão para um piquenique. E o pai está entendendo mais ou menos a ideia. Mas ele fala: não, vai todo mundo junto. E meio que coloca Aminon cercado de irmãos para ver se Absalão não chega até o irmão de quem ele quer se vingar. Mas não adianta. Absalão consegue se vingar do irmão e o mata. E foge, vai para a casa do avô, lá em Gesur. E ali ele fica 3 anos. E quem fica ali cuidando do coração do assassino Absalão é o avô materno, por 3 anos. E Davi não vai buscar o filho, não manda diligências para investigar o que aconteceu, e mais uma vez não executa justiça. E as coisas vão passando.
E o tempo vai passando. Aminon era o filho mais velho. Ele deveria herdar o trono. Com a morte de Aminon, nós não sabemos o que aconteceu com Quileabe, que é o segundo filho, o nome dele não é mencionado, mas parece que Absalão agora se torna o príncipe herdeiro. E o general Joabe agora chega a Davi e vai dizer assim: rei, temos que tomar alguma providência, o príncipe herdeiro está foragido. O príncipe herdeiro está fora de casa faz 3 anos. E o general fica insistindo com o rei, até que o rei diz: tá bom, vai lá, traz ele aqui. E então Joabe consegue que Absalão venha. Mas Davi diz assim: não quero ver a cara dele. Davi não trata as coisas. Davi não chama o filho e diz assim: filho, você sabe o que aconteceu? O erro está aqui, o problema está aqui, a lei de Deus diz isso. Mesmo que fosse para dizer: filho, eu não sou um exemplo perfeito, eu errei nessa área, mas isso não significa que você deve errar também. Eu pequei aqui, e olha quantas consequências Deus vai trazer, né? Deus pode trazer sobre mim, como de fato trouxe. Quantos problemas isso traz? Não faça a mesma coisa que eu fiz. Não, Davi se omite. E agora, Absalão está em Jerusalém, a poucas centenas de metros do seu pai, mas não vê o pai. O problema está ali o tempo todo e não é tratado. E então as coisas vão se desenhando. Absalão tem uma filha. A gente não sabe qual foi o momento exato, se lá em Jesur ou se já em Jerusalém. Mas sabe que nome ele pôs na filha? Tamar. O nome da irmã que foi forçada. Toda vez que ele pegava a filhinha no colo, sabe o que ele estava lembrando? Eu tenho um assunto não resolvido com meu pai, que me obrigou a ser um assassino. Ou então que pelo menos é responsável por parte do meu erro aqui. E olha só as minhas histórias mal resolvidas. E você vai vendo a história com Absalão e vai inclusive percebendo. Ele manifesta intenções de resolver logo esse assunto, tirando o pai do meio do caminho. Porque ele manda fazer para si uma carruagem. E contrata 50 homens para correr adiante dele, guarda-costas. Gente, para que essa exibição gratuita de autoridade e de poder? Só pode ser explicada se Absalão tem intenções de mostrar ao povo: viram o príncipe herdeiro? Ele está aqui em Jerusalém, ele se chama Absalão. Viram a carruagem dele? Viram como ele é importante? Além disso, a Bíblia diz que Absalão era celebrado por sua beleza, que ele não tinha defeito. Da cabeça até a sola do pé, Absalão era lindo, maravilhoso. E quem é que não gosta de ter um príncipe bonitão, andando de carruagem, para baixo e para cima, em Jerusalém? Mas para piorar as coisas, diz o texto bíblico que Absalão roubava o coração do povo. Ele se estabeleceu na porta da cidade, e quando as pessoas vinham até Davi por conta de suas demandas, ele chegava até as pessoas e dizia: seja bem-vindo, como posso ajudá-lo? Então a pessoa dizia: não, eu vim trazer uma demanda para o rei. E a pessoa estava conversando com o príncipe, bonitão, de carruagem, na porta da cidade. E Absalão dizia assim: ah, pena, viu? Porque o rei anda muito ocupado, ele não vai poder te atender não. Mas quando eu for rei em Israel, olha, isso aí não vai ficar assim não, porque a tua causa é justa, porque o que você está pedindo, você tem toda a razão. E aí, então o texto bíblico diz que assim Absalão roubava o coração do povo. Só faltava pegar a criancinha com o nariz escorrendo no colo, tirar foto e postar no Instagram. Só faltava isso. Mas de resto, ele fazia tudo. E aí, então você vai lendo a história e vai vendo assim: peraí, Jerusalém não é uma megalópole com 10 milhões de habitantes, que por acaso Absalão estivesse fazendo isso lá no Jaó, e Davi estivesse lá em Aparecida de Goiânia e não conseguisse saber. Não, 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 não. O palácio de Davi é no alto da cidade, os portões da cidade não são tão distantes. Uma carruagem com 50 homens na frente dela não passa despercebido assim. Davi tinha toda a condição de saber o que estava acontecendo. E o que é que ele fez? E a resposta é: nada. Até que então chega o momento em que Absalão, se entendendo com o povo, propõe uma conspirata, é a palavra que a Almeida Revista Atualizada utiliza para descrever o seu golpe de Estado. E agora ele vai ser ungido lá em Hebrom, a terra de Davi, e agora vai ser declarado que Absalão reina. E então chegam para Davi e dizem assim: rei, deu ruim, porque está todo mundo seguindo o teu filho, vamos sair daqui, porque ele vai chegar aqui e vai tirar você. E aí, então é que Davi foge. E
É curioso o cuidado de Deus, e quando a gente lê, inclusive, como Deus age nas entrelinhas, a gente se surpreende. A narrativa do livro de Samuel é extremamente densa, e eu não posso me demorar aqui, mas a gente lê ali, que Deus, inclusive, dirige quem vai dar conselhos para Absalão, para fazerem os conselhos se encaixarem dentro do plano de que o exército de Absalão venha lutar com o exército de Davi no momento adequado e Absalão venha morrer. Deus está controlando todos os detalhes. E aí então, finalmente, Absalão morre, enroscado com os seus lindos cabelos na árvore. Uma morte tragicômica quase. Era tão bonito e foi a beleza que lhe custou a vida. E aí então, nós vemos Davi chorando. Mas quando nós olhamos para essa história, nós conseguimos identificar muitos dos fatores que levaram as coisas a este anticlímax, a este ponto culminante que, na verdade, é o ponto mais baixo de toda a história. Então, a gente percebe aqui muitas e muitas questões que nos convidam à reflexão no nosso exercício de paternidade, principalmente a nós homens. E o primeiro ponto, como eu disse, já ao expor por que escolhemos as leituras e os cânticos da nossa liturgia, é a questão da ausência ou da omissão. Ausência ou omissão. Davi pode ser, e é provável até que seja, por se considerar indigno, por ter cometido o pecado com Batseba, por ter exposto as suas entranhas pecaminosas diante de todo Israel, talvez agora se sentisse indigno de exercer o seu papel e de dar uma dura no irmão que pediu para a irmã fazer bolinhos amorosos. O fato é que Davi se omite. Davi não confronta Aminon. Davi não consola Tamar. Você consegue imaginar isso? Tinha que pegar aquela mocinha e dar um abraço nela, e dar um carinho nela, de pai. Pegar aquela mocinha e falar: filha, papai está aqui com você, papai te ama. Você sofreu muitas coisas, mas papai vai te ajudar. Não há registro disso. Ele não manda executar Aminon como manda a lei levítica, em Levítico capítulo 18, versos 9 e 29. Ou ele não propõe o casamento obrigatório de Aminon, como está na lei de Moisés, em Deuteronômio 22, 28. E parece-nos também que o motivo adicional para isso pode vir de uma explicação que nos é dada num texto bíblico paralelo. E aqui eu vou abrir um breve parênteses para lhe explicar. Nós herdamos os manuscritos do Antigo Testamento que foram preservados pelos judeus ao longo dos anos. Mas em momentos diferentes foram produzidas tradições de cópias diferentes. E lá em Alexandria, na África, no Egito, por volta do século IV a.C., a data não é exata, foi providenciada uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega, porque era a época em que Alexandre o Grande tinha espalhado a cultura grega pelo mundo e todo mundo estava falando grego. E aí, quando você compara o trecho da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento em hebraico, e você vai ao texto de 2 Samuel 13, 21, você lê que Davi não feriu Aminon, porque este era o seu filho mais velho e ele o amava. Essa explicação não está presente no nosso texto preservado. Nós entendemos que o texto preservado é que deve ser levado como a verdade revelada de Deus para nós, mas de alguma forma, na tradição de transmissão do texto, isso acabou sendo incorporado lá. Não estou falando que isso seja Bíblia, mas estou dizendo que é possível que isso reflita alguma tradição ou algum entendimento que em alguma época circulou no meio do povo de Israel e acabou se cristalizando aqui. O ponto é, seja por amor, seja por culpa, seja porque era um banana mesmo, seja porque era frouxo, porque tinha medo dos filhos não o amarem, porque por alguma questão, Davi se omitiu. Se omitiu para fazer justiça no caso de Aminon. Se omitiu para fazer justiça e consolar a sua filha Tamar. Se omitiu no pastoreio do coração do seu filho Absalão. Se omitiu quando o filho fugiu. E se omitiu, e se omitiu, e se omitiu. Talvez a maior sequela das omissões de Davi seja notada na vida de Absalão.
Mas é curioso porque esse padrão ainda avança. Quando você vai ao primeiro livro dos reis, você vê lá no início de 1 Reis, a história de Adonias, que foi o filho que sobrou. Tinha Aminon, tinha Quileabe, tinha Absalão e depois Adonias. O Aminon morreu, morto por Absalão. O Quileabe a gente não sabe o que aconteceu. O Absalão morreu em batalha, sobra o Adonias. E você vai lá e lê o texto. E diz o texto assim, Adonias falou, eu reinarei. E sabe o que ele fez? Mandou fazer uma carruagem, botou 50 homens na frente dele. E você fala, ih, já vi esse filme. E sabe o que ele fez? Ele se entendeu com o sumo sacerdote e com o general. Você fala, ih, já vi filho príncipe com carruagem politicamente articulado. E o texto ainda diz que o Adonias era muito bonito. E você fala, agora acabou. E o texto em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, diz assim, jamais seu pai o contrariou, dizendo, por que você está fazendo isso? Ou seja, Davi viu as mesmas coisas acontecendo com Adonias e, de novo, depois de perder Aminon, depois de ver Tamar ferida, depois de perder Absalão, não fez nada. E como é que a história termina? Adonias também é um filho que se perde e será assassinado. Quantos filhos mais precisam morrer para que a gente entenda que os pais devem se apresentar para a sua função? A omissão dos homens na sociedade tem causado um problema extremamente sério. Mas há alguns que acham que não estão se omitindo quando estão transferindo. Omissão é um problema, mas transferência também é. Não, tem quem cuida disso para mim. Eu estou pagando. Não, eu tenho um parente que resolve. A igreja cuida dessa parte. O conselheiro da sociedade interna, o professor da escola dominical, o pastor. Procure um versículo na Bíblia que diz que o cuidado do teu filho é em primeiro lugar a responsabilidade do pastor, você não encontrará. Não quer dizer que o pastor está com preguiça, nem com vontade de ficar descansando e não quer trabalhar. A questão não é essa, mas essa é a sua responsabilidade como pai em primeiro lugar. E o que nós vamos ver aqui é que a transferência foi um remédio enganoso para a omissão. Davi transferiu muitas vezes a sua responsabilidade. Quando chegou a hora de proteger Aminon, o príncipe herdeiro, ele imaginou que os demais filhos iam proteger Aminon. Não adiantou. Salomão deu conta de enganar os irmãos e matou Absalão. Depois, quando Absalão, tendo matado Aminon, foge para a casa do avô, Talmai, na cidade de Gesur, por 3 anos, quem fica tomando conta de Absalão é o avô. Quem fica tratando direto com Absalão é o avô. Depois, quando Absalão volta para Jerusalém, Davi fica esperando o tempo passar. O tempo se encarrega de resolver. Não, o tempo só deixa a ferida mais infeccionada. E são muitos os anos que se passam. E eu nem tive chance de comentar quando resumi a história para você, mas Absalão chega a incendiar o campo do general para conseguir forçar o general a dar uma audiência com o rei. E quando Davi finalmente recebe o filho, porque o general está incomodando, ele dá um beijo no filho e manda o filho embora, ele não diz nada. Não, o tempo não vai resolver. O tempo não vai resolver. Então, quando você vai lendo as questões, levou 2 anos desde que Tamar foi forçada para que Absalão cometesse o assassinato. Foram mais 3 anos em que Absalão esteve em Gesur. Depois foram mais 2 anos em que ele esteve em Jerusalém antes de conseguir audiência com o rei. E depois foram mais 4 anos até ele promover o golpe de Estado. Você consegue fazer a conta? 2, depois que a irmã morreu, depois que a irmã foi forçada. Mais 3 na casa do avô, dão 5. Mais 2 em Jerusalém, sem ver a face do rei, são 7. E mais 4 para dar o golpe de Estado. Quanto tempo Davi ficou omisso e transferindo responsabilidades? 11 anos. 11 anos. Mas uma questão também que aqui devemos nos lembrar é que, além de omitir-se e além de transferir responsabilidades, Davi descuida dos motivos do coração. É quando a gente se contenta com as aparências, mas sabe que lá por dentro o filho está em pecado ainda. Talvez você já tenha ouvido a história do pai que manda o filho sentar, e o filho não quer sentar, e ele diz, senta menino, o menino não quer sentar. Aí ele fala, senta, senão eu te dou uma chinelada. Aí o filho senta, mas fala, mas por dentro eu estou de pé.
Isso não é sentar como a Bíblia manda. Isso não é obedecer como a Bíblia manda. O filho deve obedecer de boa vontade, em submissão, em respeito, em amor. E muitas vezes o pai ou a mãe, eles estão agindo de maneira a conseguir o comportamento que eles querem dos filhos, mas não é cuidando do coração. Não, meu filho come toda a comida, só precisa deixar ele com o tablet de 64 GB na mão, com 5G. Aí ele assiste o que ele quer, ele come e me obedece perfeitamente. Não, isso não é pastoreio do coração. Quem está no controle da situação nesse caso não é o pai, é o filho. E tantas outras coisas. Não, meu filho vai estudar sim, porque agora eu prometi que se ele passar de ano nessas recuperações das 18 matérias que ele está devendo, ele vai para a Disney. E aí então você não conseguiu motivar o filho a estudar, você conseguiu comprá-lo. Isso não é pastoreio dos motivos do coração. E o que os nossos filhos e nós precisamos é guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas Davi não confrontou a luxúria de Aminon. Ele fala que quer um bolinho especial e amoroso da irmã, mas Davi não trata o coração de Aminon. É visível no rosto de Absalão o ódio que ele tem do irmão que forçou a sua irmã, mas Davi não vai tratar esse assunto. A rebelião de Absalão é óbvia, porque a sua filha vai se chamar Tamar, porque ele tem uma carruagem andando pelas ruas de Jerusalém, porque ele está no portão da cidade roubando o coração do povo, e o que está no coração de Absalão é óbvio, mas Davi não vai tratar. Então, nós olhamos para tudo isso e percebemos problemas que nós devemos evitar. E o remédio para isso tem que ser o contrário das atitudes que estamos vendo aqui. Em vez de ausentes, nós precisamos nos esforçar para estar presentes na vida de nossos filhos. Semana de Dia dos Pais em escola. Quantos menininhos de coração partido, às lágrimas, porque o pai não estava lá. Que tristeza. Às vezes o pai não consegue mesmo trabalhar e ir, não tem jeito. Mas ele manda um representante, ele dá um jeito. Ele aparece, ele conversa. E quando o filho sabe que esse pai está junto, às vezes tinha alguns lá que o pai não estava, mas eles estavam tranquilos. Mas tinha alguns que estavam chorando porque o pai não estava só lá no dia, o pai não estava lá em momento nenhum mesmo. Nós precisamos dar este apoio e esta presença. E é por isso que nós temos que celebrar aquilo que a Escritura nos diz. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Deus está presente a nos cercar em todo o tempo. E é por isso que nós sabemos que Ele nos ama. E você já deve ter ouvido, o jargão não é dar presente, é ser presente. Não é verdade? Você já deve ter ouvido essa história, mas ela sempre me toca. Um menininho chegou para o pai e falou assim: pai, quanto que você ganha? O pai falou: o que você quer saber, menino? Não, quero saber quanto o senhor ganha. Aí o pai falou o salário. Aí ele falou assim: mas é por mês, é por dia e tal? Aí o pai falou: não, eu ganho por hora trabalhada. E quanto que é a hora trabalhada? É tanto. Imagina que o pai falou: é R$12. Aí o menino chegou e falou assim: pai, me empresta R$4? Para que você quer R$4, menino? Não, estou precisando de R$4. Aí o pai empresta R$4, o menino tira mais 8 do bolso, junta com mais 4, dá 12. Ele entrega para o pai e fala assim: pai, agora você passa uma hora comigo? De cortar o coração. Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos e colocá-los como a nossa maior responsabilidade. De estarmos, de fato, criando filhos de Deus, adoradores do Senhor Jesus Cristo, pessoas que estarão no caminho do Senhor, porque não adianta fazer deles verdadeiros príncipes. Seu filho pode ser bonito igual Absalão, sem defeito, da cabeça até a sola do pé. Pode andar de carruagem com 50 guarda-costas na frente dele. Pode ser popular e todo o povo gosta dele, todo mundo vai atrás dele. E pode estar irremediavelmente perdido pelo fato de que você não está presente na vida dele. Pelo fato de que a relação dele com o pai tem um papel predominante no seu futuro e na organização das suas emoções. Não adianta transferir isso. É curioso porque há uma série de fatores que podem explicar isso,
eu não ouso ter uma conclusão definitiva, mas o número de matrículas na escola confessional em que eu trabalho aumentou muito do ano passado para cá. Acho que há uma preocupação por conta das ideologias que estão aumentando, por conta de situações políticas no nosso país, mas eu não tenho certeza de por que foi que isso aconteceu. Mas o que eu vejo é que, muitas vezes, os pais imaginam que vão deixar um meliante às 7h30 da manhã e vão recolher um seminarista ao meio-dia. Não é assim. Não é assim que funciona. E não adianta transferir isso. Deuteronômio capítulo 6 está dizendo, você vai falar destas palavras deitado, sentado, andando no teu caminho, o tempo todo. É você. Não é? Então, quantas e quantas vezes a gente já viu história de criança que, se a mãe não vier, está tudo bem, mas se a babá faltar, ela fica doente. Quantas transferências nós temos visto? E é por isso mesmo que nos votos que pais fazem por ocasião do batismo infantil, é requerido deles que eles sejam um exemplo. Não pode ser outra pessoa. Vovô, vovó, precisam tomar cuidado com essa armadilha. É importante mesmo que você esteja presente na vida deles, mas mais ainda que os pais estejam presentes. E por isso essa palavra é tão importante. E por fim, o descuido dos motivos do coração. Será que você não está criando um Absalão dentro de casa? Aquele filho que está contando, dizendo assim, fiz 18, vou morar sozinho, não vou dar satisfação de nada, não vou olhar para trás, sumo, nunca mais venho na igreja, que escola dominical que já era, perdeu o pai, estou indo embora. Né? Um filho que tem tudo, mas está miserável porque não tem a presença, não tem o limite, não tem o amor de seu pai. É importante demais que o coração seja sondado, porque às vezes as coisas certas estão sendo feitas, mas as motivações erradas é que estão movendo as atitudes corretas. E então é preciso que a gente olhe os motivos do coração de nossos filhos. Quando a gente lê tudo isso aqui, normalmente, a reação que toma conta de todos nós, inclusive de mim, é: não consigo. Eu olho para esse padrão e digo, Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho que trabalhar bastante para colocar comida na mesa. Eu tenho que me ausentar de casa muitas horas por dia. Quando eu chego e estou abrindo o portão, eu estou derrubado e o meu filho está vindo para cima de mim com mais trocentas demandas. Quem é suficiente para essas coisas? E a resposta é, nenhum de nós. Mas eu louvo a Deus porque eu leio a Escritura e vejo que Malaquias está dizendo assim, vai nascer para você o sol da justiça. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Ele vai resolver demandas familiares. Ele é a solução. E agora eu olho e percebo, de fato, Davi veio para que todo mundo entendesse, a gente precisa de um rei mesmo. Mas mesmo esse aí, segundo o coração de Deus, mavioso salmista de Israel, herdeiro da promessa eterna de dinastia, mesmo esse aí não serve. Eu preciso de um rei melhor do que ele. Eu preciso de Cristo. Cristo é o rei que não se omitiu. E que não deu o golpe de estado para assumir trono. Pelo contrário, ele estava no trono. E quando o pai dele o chamou, ele deixou o trono para fazer o que o pai estava mandando. Ele não tentou roubar a glória do pai, mas viveu para glorificar o seu pai. Esse Cristo não se omitiu. Ele não ficou olhando a humanidade em pecado e nos deixou entregues aos nossos problemas, esperando que nos resolvêssemos sozinhos, nos debatendo inutilmente. Antes, ele tomou sobre si as nossas dores, como nós lemos e como nós cantamos. Ele também não transferiu isso para ninguém. Essa responsabilidade ele chamou para si. Ele cuidou dos motivos do nosso coração. Ele tratou de mostrar a todos aqueles que se achegavam a ele, como o jovem rico e como tantos outros, o que estava de fato por trás do coração das pessoas. E ele é poderoso para renovar o nosso coração naquilo que ele deve ser mudado. Ele foi um filho obediente até o final. E aquilo que mais me consola, eu olho para Davi e vejo que Davi perdeu 4 filhos aqui.
Ele perdeu Aminon, ele perdeu Tamar, talvez tenha perdido Quileabe, mas com certeza ele perdeu Absalão e ainda perdeu Adonias. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, diz assim: Pai, eu não perdi um dos que o Senhor me deu. Isso me consola tanto, porque eu posso pedir a ajuda de um príncipe que não falha, de alguém que está sentado num trono celestial e que é capaz de me socorrer nas minhas fraquezas como pai. E ele é capaz de socorrer você, e ele é capaz de ajudar o seu filho, e ele é capaz de convidar você e dizer assim: eu sei que você não vai conseguir sozinho. Olha para Davi. Se tinha um homem com uma condição privilegiada de acesso a Deus, era esse homem. 73 dos 150 salmos, pelo menos. Há possivelmente alguns outros cuja autoria não foi confirmadamente atribuída a Davi. Mas no mínimo 73 dos 150 salmos são dele. E olha a história da família dele. E a gente pode olhar e dizer assim: isso é difícil. Sim, é difícil. Mas é glorioso e com a graça de Deus é possível. E eu espero que você saia hoje, não de mão dadas com Davi para solução. Talvez sim, de mão dada com Davi, dizendo: eu sou tão pecador quanto ele. Eu falho tanto quanto ele, e eu tenho tendências à omissão, à transferência, ao descuido dos motivos do coração, eu tenho medo de me envolver, eu faço coisas como Davi fez. Mas ao mesmo tempo você saia segurando na mão de Cristo, dizendo assim: eu tenho socorro naquele que é o descendente de Davi, naquele que não perdeu nenhum só. E ao mesmo tempo que a gente sai daqui humilhado, ninguém se achando o super pai, ninguém achando que porque deu tudo certo é porque são os méritos seus, mas a gente sai daqui dizendo assim: Deus tem misericórdia para nos dar. E aí então, por causa dessa certeza, a gente vai procurar resolver as nossas omissões, as nossas transferências, os nossos descuidos com o motivo do coração. A gente vai procurar falar para os nossos filhos: por que você está fazendo isso? O que é isso? Quem sabe, pai, não está na hora de você dar uma tremenda confrontada no seu filho que está em pecado. E por algum motivo, você está imitando Davi, não está falando para o seu filho, para a sua filha: essa sua vida está errada. E você precisa parar com isso em nome de Jesus. E ser pai desse seu filho. Deus vai ajudar você. Cristo tem graça para você. Se você já vem fazendo assim, glória a Deus, não é mérito seu. Se você não vem fazendo assim, corramos para Deus, Ele é poderoso para nos socorrer. E que ao fazermos assim, meus irmãos, aprendamos profundamente com essa história tão ilustrativa na palavra de Deus e busquemos glorificar ao Senhor com nossa vida familiar. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Há uma canção que nós vamos cantar.